Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Dailana Ellen. E o tema dessa aula será a origem da vida. Existem várias hipóteses e teorias que foram surgindo ao longo dos séculos que tentam explicar o surgimento da vida. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre duas teorias, a da abiogênese e a da biogênese. Mas afinal, será que as coisas surgiram do nada ou será que as coisas surgiram de outras coisas? Primeiro vamos compreender melhor a teoria da abiogênese, que é a mais antiga. Essa teoria também é chamada de geração espontânea. E o que diz essa teoria? Ela afirma que os seres vivos podem surgir de matéria inanimada, ou seja, matéria bruta. Por exemplo, um ser surgindo espontaneamente da terra, rãs e cobras e crocodilos surgindo a partir de lodos dos rios, vermes gerados a partir de corpos e decomposições. E há muito tempo atrás foram dados outros exemplos, camundongos nascendo do rio Nilo, madeiras e queijos originando vermes. E um dos primeiros experimentos, que é bem interessante, que pode ser feito por qualquer um, foi feito por um médico belga que fez uma receita de como a gente pode criar camundongos. Primeiro você pega uma camisa suja, junta essa camisa com algumas sementes de trigo e daí você pega essa camisa e coloca em um canto escuro de um galpão ou então de um quarto que você tem em casa. Espera, deixa lá por cerca de 21 dias. E aí, quando você voltar lá para dar uma olhada, você vai perceber que naquela camisa vai surgir espontaneamente um monte de ratos. E naquela época, a vida surgir do nada tinha uma grande aceitação. Daí, em 1668, um italiano chamado Francisco Redi fez um experimento com o intuito de contradizer a teoria da abiogênese, derrubar essa teoria. Ele colocou carnes em potes, onde um deles tinha acesso a moscas completamente aberto e o outro era fechado e as moscas não passavam perto da carne. Ele percebeu que a carne onde as moscas conseguiam pousar, apareciam larvas e nasciam outras moscas de dentro da carne. Já o recipiente onde as moscas não conseguiam pousar na carne, não nasciam larvas de mosca e nem outras moscas. Então ele afirmou que a geração espontânea não existia. A ciência depois evoluiu um pouco mais e criou novos equipamentos. Em 1683, o microscópio foi criado e micro-organismos puderam ser vistos. Então se chegou à conclusão que mesmo se nós tentássemos isolar as coisas por telas e afins, sempre existiria a possibilidade do material estar contaminado por coisas muito pequenas, ou seja, microscópicas. A partir disso, novos experimentos começaram a surgir. John Needham fez um experimento onde ele pegou um líquido nutritivo, aqueceu em um tubo de ensaio e deixou aquele líquido estéril, fervendo. Deixou descansar por 3 dias e então, depois do descanso, se a geração espontânea não existisse, aquele líquido ia continuar igual. Só que ele percebeu que depois desses 3 dias o líquido estava cheio de vida. Logo, ele concluiu que a geração espontânea existia. Para contradizer Needham, veio Lázaro Spallanzani, que fez o mesmo experimento, deixou aquele caldo nutritivo fervendo, deixou ele estéril e colocou a tampa. E aí ele percebeu que depois dos 3 dias não surgiu nada naquele líquido. Só que aí alguns críticos falavam, mas o princípio da vida é o ar. Então você tirou o ar desse caldo nutritivo, como é que você queria que surgisse vida ali do caldo? E aí não se conseguiu derrubar a teoria da abiogênese com esse experimento. Até que teve um biólogo chamado Louis Pasteur, que em 1862 fez um experimento que acabava de vez com a teoria da abiogênese. Ele pegou frascos com o pescoço em formato de pescoço de cisne, que permitiam a entrada de ar, mas que diminuíam a entrada de micro-organismos por vias aéreas. Dessa forma, ele pegou esses frascos e aqueceu, ferveu e em um dos frascos ele quebrou a ponta, deixando espaço para que houvesse interação de ar e de micro-organismos do ar. No outro frasco, ele manteve o pescoço de cisne e então ele percebeu que no líquido que ele quebrou a tampa, definitivamente surgiu vida. E no que ele não quebrou, não surgiu vida. Então ele sugeriu que a fervura em si não tirava a capacidade dos líquidos de manter a vida.
Bastaria que os organismos fossem neles introduzidos e que o impedimento da origem da vida por falta do princípio ativo, que é o ar, também podia ser descartado, já que o ar poderia entrar e sair livremente daquela mistura. Então, foi Louis Pasteur que derrubou de vez a teoria da abiogênese. Então, espero que tenham entendido o conteúdo, gostado da aula e até a próxima.